boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Você que está participando desse culto é muito bem-vindo, quer seja os daqui, quer seja os mais distantes, ou você que está acessando este culto em um outro horário, um outro momento. Saiba que Deus é o Deus presente em qualquer momento em que você acesse. O Senhor está presente na nossa vida. Eu quero te convidar então para esse momento de abertura de culto e culto ao Senhor, que o meu coração e o seu possam estar conectados com Ele, mesmo não estando aqui, mesmo nós não fazendo parte desse grupo maior aqui. A igreja tem pouquíssimas pessoas. Você na sua casa com seu tablet, celular, televisão, computador, não sei como que você está acessando. O importante é que o Senhor está presente, e é este o objetivo maior, nós prestarmos esse culto de louvor e de gratidão. Salmo 100 diz: aclame o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheça que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendiga o nome do Senhor, pois o Senhor é bom, o seu amor é leal, é eterno, a sua fidelidade permanece para todas as gerações. Queridos, esse é o salmo que nos convida a louvarmos ao Senhor, é o salmo que nos convida a estarmos diante do Senhor. Ele começa dizendo: aclame o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria. Este é o objetivo, nós prestarmos esse culto, mesmo você na sua casa, em outro local que não seja esse aqui, mas preste culto ao Senhor com alegria. Eu quero orar, te convidar a orar, vamos orar juntos, pedir que o Espírito Santo nos conduza, pedir que o Espírito Santo fale ao teu coração, ao meu coração. A mensagem da noite é do pastor Elinho, ele já recebeu do Senhor, ele tem esse recado para a tua vida e para a nossa vida, para a minha vida. Depois nós vamos então estar aqui junto com os irmãos, louvando ao Senhor através das canções, e que o Senhor possa receber esse nosso ajuntamento separado, mas nós estamos juntos de coração. Vamos orar então? Pai Santo, é com alegria que nós estamos aqui, Senhor, é com alegria que prestamos esse culto a Ti, ó Pai, é com alegria que nós reconhecemos a Tua presença ao nosso lado, ó Deus. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Receba, Senhor, esse culto de gratidão, de louvor, ó Pai. Receba esse nosso ajuntamento nesse sentido, ó Deus, de estarmos conectados, não presencialmente, ó Pai, mas que o Senhor possa receber. Nos dê um restante de noite na Tua presença, ó Pai, que possamos dormir em paz. Prepara-nos, ó Deus, para o dia de amanhã, a semana que chega, em todo o contexto, que seja o Senhor a nos acompanhar. Assim oramos, ó Pai, e fazemos no nome precioso, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos louvar agora ao Senhor juntamente com os nossos irmãos. Aleluias, glória a Deus, mais uma noite na presença do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus, que acalma o nosso coração, que nos sossega em meio às angústias, às tribulações. E esse cântico te convida a sossegar, a entregar tudo para o Senhor, porque o Pai está cuidando de tudo. Assim nós cremos e devemos descansar nele, buscando em oração, olhando para o céu, que é lá que o socorro vem para nossas vidas. Aleluia. Bem aqui no meu coração, às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor
é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai está cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza amor de ninguém. Sossega, entrega e espera. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Vem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão. E no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. E é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Oh, amado da minha alma, oh, glória, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio em tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego e espero. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza amor de ninguém. Sossega, entrega e espera. E vai ficar tudo bem, tudo bem. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está debaixo de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite,
noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. O choro de uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira floresça, e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh. Aleluia.
ainda que não veamos os resultados, ainda que esteja difícil a situação, Deus nos convida a orarmos, a olharmos e se alegrarmos nele. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida nessa noite, que o Senhor possa abençoar sempre as nossas casas, as nossas famílias. Sei que não tem sido um tempo fácil para nós, mas sei que o Senhor irá nos sustentar. Apenas confie nele e o mais ele fará. Tá bom? Convido a você desde já a abrir a sua Bíblia no profeta Jeremias, no capítulo 18. Apenas os 6 primeiros versículos, que diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como vaso nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Louvado seja Deus. Queridos, Deus, ele sempre usou situações ou coisas do cotidiano para falar ao homem. Desde o início, em toda a história, Deus, ele sempre buscou situações para comunicar ao homem a sua vontade, desde o jardim do Éden. Jesus, ele também usou de alguns artifícios do cotidiano, da sua época, do seu tempo ali, para falar com seus discípulos e também para falar com as pessoas que estavam ao seu redor, sejam religiosos, seja a multidão, enfim, Deus, ele sempre estava falando com o seu povo através dessas coisas. E vemos nesse texto, no capítulo 18, um texto muito conhecido nosso, onde Deus, ele quer falar com o povo de Israel, com a nação de Israel daqueles dias, através do profeta Jeremias. Então ele leva o profeta até a beira de um lago, que naquela época era próximo de lago, alguma represa, rio, e ele quer ensinar a Jeremias, ele quer ensinar o povo daquela época. Isso é aplicável aos nossos dias hoje, que Deus, ele tem um propósito para com o seu povo. Então, a ilustração do vaso nesse capítulo tem a intenção de mostrar àquele povo que Deus tem o desejo de usar como um instrumento nas suas mãos. Então, nesse capítulo 18 específico, Deus, ele fala: olha, eu quero utilizar o meu povo como ferramenta nas minhas mãos. Diferente do capítulo 19, onde Deus fala para Jeremias: agora você, meu filho, compra um vaso e vai e quebra do outro lado, para que as outras nações saibam que eu não restaurarei, que eu não consertarei a vida deles. Mas nesse versículo, nesse capítulo 18, a palavra é para mim e para você nessa noite. Deus deseja que nós sejamos um vaso em suas mãos, de acordo com a sua soberana vontade. Muitas pessoas desejam ser usadas por Deus, desejam fazer a vontade de Deus, mas elas, de alguma forma, elas rejeitam a ideia de que precisa passar pelo processo. E aí o processo é necessário. Assim como o processo de um vaso, ele tem as suas etapas, e vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Nós também temos processos para passar, para que sejamos usados por Deus.
Deus, Ele quer nos usar, irmãos, mesmo diante de toda essa dificuldade que estamos vivendo, mesmo diante de toda essa pandemia, toda essa praga que estamos vivendo. Deus, Ele deseja usar a minha vida e a tua vida como um vaso nas suas mãos. Mas existem etapas. E a primeira etapa que vamos falar um pouco nessa noite é a mudança da terra para o barro. Porque naquela época, geralmente, a casa do oleiro ficava perto de alguma coisa que tinha água. Porque é necessário misturar terra com água. Essa é a fase da conversão, de nascer de novo. Infelizmente, percebemos muitas pessoas querendo servir a Deus, trabalhar para Deus, mas nunca tiveram uma experiência real com Deus. Nunca nasceram de novo. Tem até o temor a Deus, tem característica de ovelha, da paz do Senhor, ofertantes na casa de Deus, mas não nasceram de novo, nunca nasceram da água e do Espírito. E Jesus, Ele explica isso a um religioso da sua época. Era um cara que era inteligente, era um cara que era culto, era um cara que tinha seguidores, chamado Nicodemos, nós sabemos. E Jesus, Ele diz, em João capítulo 3, Ele vai dizer, olha, Nicodemos, é o seguinte, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta, como é que alguém pode nascer de novo, já sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E aí Jesus responde de novo, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda por eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Mudança. A mudança é imprescindível, é necessária. Essa fase é de apertar o barro, e é doloroso. Quantas transformações que acontecem quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, mas faz parte do oleiro. Você se lembra do momento que você entregou sua vida para Jesus, os primeiros dias, como tudo era novo? É o processo de mudança, e é necessário. Eu lembrei de uma história aqui, que uma vez o pastor, ele percebeu que um irmãozinho da igreja era carinhoso, orava fluentemente, e aqui ele fala para aquele rapaz, olha, você tem chamado, você pode ser um pastor. E aquele rapaz, ele foi se capacitar, ele foi para o seminário, fez seminário, estudou os 4 anos, a igreja ordenou o pastorado, mas em uma das mensagens depois disso, o pastor principal, o presidente, estava pregando, e aquele pastor, ele fez o apelo, e aquele pastor, que ele achava que já tinha se rendido aos pés do Senhor Jesus de fato, ele não tinha tido encontro ainda com Deus, e ele sai nos corredores, ele vem até a frente, eu quero entregar minha vida para Jesus. Queridos, é necessário nascer de novo, é necessário mudança, é necessário a transformação da terra para o barro. Faz parte do trabalho do oleiro. A segunda etapa, tirar as pedras. O vaso não pode ter pedrinhas. Eu creio que muitos de vocês nunca tiveram uma experiência de ir na olaria, de ver o processo de um barro, mas eu sei que muitos de vocês aí e aqui também já foram com as suas crianças para a praia e faz aqueles castelos de areia, aqueles montezinhos, e aparecem pedrinhas, e é necessário tirar essas pedras para que a obra fique bonita, para que a obra fique perfeita. Deus, Ele tira essas pedras de imperfeições. Esse processo se chama santificação. O vaso precisa ficar perfeito aos olhos do oleiro.
porque sem santificação ninguém verá a Deus. Que Deus tenha misericórdia de homens e mulheres que servem Ele, que trabalham para Ele, mas numa vida inundada do pecado. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse processo de santificação, esse processo de tirar as pedras, é de dupla via. É Deus que faz, mas nós também temos a nossa ação. Muitas vezes as pessoas falam: Senhor, me santifica, eu quero ser santo, e espera de lá de cima que esse processo venha. Não, é de parceria, é onde nós vamos sendo santificados, nós buscamos a santificação e Deus, Ele nos santifica. Por isso que a glória sempre vai ser do oleiro. Terceira etapa: passar pelo fogo. Todo vaso bonito que vocês veem na igreja, nas igrejas, que vocês veem em casamentos, que vocês veem em prateleiras, eles já passaram pelo fogo, porque é necessário. Todo vaso passa pelo fogo. As lutas, as perseguições, elas fazem parte do processo também. É claro que ninguém gosta, e a gente pede para Deus: Senhor, me livra disso aí, dessa situação. Está dolorido, é muita prova. Mas, irmãos, não existe vida cristã sem problemas. Jesus, Ele já tinha nos dado a dica: olha, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, mas se animem, porque eu venci o mundo. Mas você precisa passar pela prova do fogo. Aqui vemos resistência do vaso. Aqui o oleiro vai perceber o quanto o vaso é resistente, o quanto ele aguenta. E onde vemos muitas pessoas sendo reprovadas nesse teste de qualidade. Primeira carta de Tessalonicenses diz que assim enviamos Timóteo. No versículo 2: nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimos na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Paulo, ele fala para aquela igreja, e ele envia Timóteo, ele envia o seu cooperador para fortalecer aquela igreja. Ele, quando passou, ele falou: não enganei vocês não, eu falei que vocês iriam ser perseguidos, mas eu estou colocando alguém para fortalecer a fé de vocês, para dar ânimo de vocês. Aqui eu aprendo uma coisa: que podemos passar pelo fogo, mas como é gostoso saber que sempre tem alguém para nos fortalecer, para nos ajudar, para nos impulsionar a prosseguirmos. E talvez, se você não tem alguém e você está desanimado, aí busque em Deus, peça para Deus para enviar um Timóteo na sua vida, alguém que possa fortalecer a sua fé, alguém que possa orar por você, orar com você e trazer palavras de vida, para que você não venha a cair, para que você não venha a destabilizar na fé. O evangelista Tiago também, na sua carta, no capítulo 1, versículo 2, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma.
Coisa de louco. Nós estamos passando por tribulações e ainda temos que considerar isso como uma alegria. Mas isso é a palavra de Deus para as nossas vidas. É dessa forma que vamos ser um vaso perfeito e completo, maduro e íntegro. Porque é isso que faz a perseverança, isso que faz as lutas. Esse é o objetivo final para que nós sejamos usados nas mãos de Deus. Eu gosto muito do texto que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 9. Ele fala: meus irmãos, eu estou sofrendo como uma mulher sofre de dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês, até que Cristo tome a forma de vocês, até que Cristo, fique parecido com esse vaso, com vocês. Nós vamos, irmãos, nós passamos por essas dificuldades, por essas lutas, mas o objetivo final de Deus sempre vai ser que a gente seja parecido com Jesus, para que a gente tenha maturidade, para que passamos no teste de integridade. É difícil? Mas é o processo, e eu vou dizer para você, vale a pena. É dolorido às vezes, ninguém gosta, repito, ninguém gosta de passar por provação, ninguém gosta de passar dificuldades, passar aperto, seja financeiro, ninguém gosta de passar por crises, mas que a gente possa ser formado em Cristo. A pergunta é: então, pastor, depois de ter passado por tudo isso, agora já posso ser usado pelo Senhor? A resposta é: ainda não. A quarta etapa ainda existe, a espera. Hoje vemos um imediatismo muito grande por parte da igreja evangélica brasileira, infelizmente, onde as pessoas chegam nas comunidades, chegam nas igrejas e vão direto para servir. Irmãozinho, tocou lá no mundo, primeiro culto, vem para cá, vem tocar para Jesus aqui. Não existe a espera, há esse imediatismo diante das igrejas, infelizmente. Mas a espera é parte do propósito de Deus, tem que ser na hora de Deus. É tempo de espera, é tempo de prateleira, é tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de se capacitar, é tempo de trabalhar a ansiedade também. Como é difícil, né, irmãos, esperar. Mas aguarde um pouco. Salmo 40 nos diz: espera com paciência um pouco mais no Senhor. A gente olha a Bíblia assim e vê alguns casos e acha que as coisas funcionaram instantaneamente. Vê o profeta, unge Davi, coloca óleo na cabeça de Davi, e a gente acha que no outro dia Davi foi ungido rei. Não. Ele só assumiu o trono, alguns teólogos vão dizer, 12 anos depois, 14 anos depois. Enquanto isso, Davi, ele voltou para fazer aquilo que Deus tinha chamado para fazer. Então, enquanto você não faz aquilo que você gostaria de forma plena, faça aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Espera. Vemos o apóstolo Paulo, parece que ele caiu do cavalo e também, depois de alguns dias, ele já estava pregando para a igreja. Não. A gente sabe, outros teólogos vão dizer que depois do deserto ainda foram pelo menos 15, 18 anos aí. É necessário esperar. Se você está nessa etapa, seja em qualquer área da sua vida, saiba de uma coisa: Deus não esqueceu de você. Aguarde um pouco mais. E para a gente finalizar, depois de tudo isso, depois de todo esse processo, agora sim, podemos ser usados por Deus. Mas precisamos
tem em mente pelo menos duas coisas. A primeira dela é que existem muitos tipos de vasos. Existe vaso de centro, vaso de canto, vaso pintado, vaso comum, vaso pequeno, vaso grande, vaso médio. E não é o vaso que decide onde ele vai ser usado, onde ele quer ser usado. Como tem gente decidindo o que eles querem fazer. E pior, tem pessoas fazendo coisas em lugares onde Deus nunca colocou. Deus nunca colocou a pessoa ali, mas ela está ali. Eu já vi tantas pessoas fora do propósito de Deus. Falei, o que é que aquela pessoa está fazendo ali? O que aquela pessoa está fazendo naquele país? Eu preciso ter humildade, irmãos, de me colocar no lugar onde Deus deseja que eu esteja. Eu já quis várias coisas logo depois da minha conversão fazer. Eu queria ser um missionário em um país transcultural, em Janela 1040. Eu já quis fazer parte do louvor, muitas vezes eu fiz aula de violão, de teclado, de bateria. Mas Deus não me chamou para isso. Faço, às vezes eu toco, não tem problema nenhum. Deus, Ele dá dons a cada um com o objetivo de edificação do corpo. E eu preciso saber qual é o meu lugar. Não posso decidir o que é que eu vou fazer. Assim como Jonas. Jonas, ele queria decidir onde que ele queria pregar. E fora da vontade de Deus é o pior lugar para se estar, irmãos. Nós precisamos ter em mente todos os dias, Senhor, eu quero ter certeza que eu estou debaixo da Tua vontade, que eu estou cumprindo justamente aquilo que o Senhor me incumbiu, colocou nas minhas mãos. Eu entendo que eu não sei nem pregar direito, queridos, mas eu transmito a mensagem da forma que Deus me fez, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Isaías 45, versículo 9: ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, ele não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai, o que você gerou? Ou a sua mãe, o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador: a respeito de coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Deus é o Criador e nós criaturas. E devemos nos colocar em nosso lugar. Devemos saber aonde estamos, o que estamos fazendo. Sempre vai existir pessoas mais inteligentes que nós, mais bonitas que nós, mais capacitadas que nós, mais talentosas, mais ricas e melhores que nós. Diferentes tipos de vasos, mas todos são preciosos para Deus. Aleluia. Não existe o mais importante ou menos importante. Todos nós somos preciosos aos olhos de Deus. Mas talvez você se ache incapaz, talvez você se ache que não tem dons. Eu dou aula de batismo e o que eu ouço muito quando nós vamos falar sobre aula de dons é as pessoas dizendo, eu não tenho dom, pastor, eu não sei o que é que eu faço, não sei o que é que Deus me chamou para fazer, eu me acho incapaz. Ou uns pensam que por causa das suas falhas, por causa dos seus erros, Deus vai rejeitá-lo por isso e Deus não vai usar. Mas saiba de uma coisa, Deus, em toda a Bíblia, em toda a história bíblica, Deus, Ele escolhe vasos
para mudar a história. E vemos uma lista de gente que Deus chamou e que hoje talvez eu e você não contrataria na nossa empresa. Noé, primeiro alcoólatra da história bíblica, foi o único da humanidade que achou graça aos olhos de Deus e assim preservou a sua família e a humanidade depois. José, ex-presidiário, saiu da cadeia e foi colocado como governador para salvar a sua família e muitas nações da fome daquela época. Moisés tinha um homicídio nas costas, já tinha matado uma pessoa, foi libertador de Israel, foi escolhido por Deus, recebeu as suas tábuas e talvez fosse o cara mais íntimo que pisou aqui na terra depois de Jesus. Davi traiu seu homem de confiança, mas para Deus, depois de arrependimento, foi um homem segundo o seu coração. Salomão caiu na idolatria com muitas mulheres, mas se tornou o homem mais sábio da terra e construiu um templo onde jamais foi visto antes esse tempo de adoração a Deus. Jonas quase afunda um barco com pessoas inocentes, mas se arrependeu e ajudou a salvar milhares de vidas naquela cidade. Pedro, depois de ter traído Jesus, se arrependeu, foi perdoado e foi um dos maiores líderes da igreja e um dos mais fundadores também. Aquele ladrão na cruz, criminoso assumido, simplesmente se arrependeu e inaugurou o paraíso. Paulo, perseguidor severo dos discípulos de Jesus, se converteu e se tornou o maior missionário da história. Levou o evangelho aos confins da terra e publicou tantas cartas que hoje nós lemos até hoje. Talvez você manchou o currículo, mas Deus, Ele apaga e escreve uma nova história. Saiba que Deus ainda está contratando homens e mulheres imperfeitos para usar como vaso nas suas mãos. A segunda coisa que precisamos ter em mente é que a beleza do vaso está no arranjo. A beleza do vaso em si é insignificante. Quando nós vamos para a festa, a gente não olha muito para o vaso. A beleza está no arranjo. O vaso em si é vazio. Numa festa ninguém olha para vaso, e sim para as flores, para o arranjo. O verdadeiro vaso sabe da sua origem. Sabe que somos pó. Mas é o que está dentro do vaso que faz a diferença. É o Espírito Santo dentro de nós e que faz toda a diferença, querido. Ele que é o nosso tesouro. 2 Coríntios capítulo 4 diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Quando temos em mente isso, que quando somos usados por Deus, tanto aqui, tanto no louvor, tanto nos bastidores, tanto na escola bíblica dominical, quanto nos ministérios de célula, a gente sabe que por nós mesmos a gente não é nada, mas a beleza está naquilo que está dentro de nós. É o Espírito Santo dentro de nós. Queridos, eu nunca imaginei estar aqui falando para vocês de onde eu saí, de onde eu vim, aquilo que eu era. Não conseguia nem falar para minha sombra que eu tinha vergonha.
para estar aqui hoje, falando com você nessa noite, é para dizer que não é de mim também. Não é sobre nós, é sobre Ele. É o Espírito Santo de Deus em nós que faz isso. Se você deseja ser um vaso nas mãos do Senhor, já passou pelo processo, se dispõe a ser usado por Deus. Se você deseja ser mais usado ainda, tenha esses requisitos em mente. Não é por você, não é por sua força. É algo que tem dentro de você, que é de valor. O tesouro que habita dentro de você. É o próprio Deus dentro de você, usando você para a glória dele mesmo. Que seja assim na minha vida e na tua vida. Eu quero orar nesse momento. Que você, onde você está aí, eu sei que Deus falou o seu coração. Que você possa buscar em Deus, buscar no oleiro. Ele que te fez, Ele que te criou. Ele sabe da forma com que deve usar a sua vida. Esteja disponível. Não seja resistente, não. Não seja resistente, não. Deixe Ele quebrar. Tem coisas na nossa vida que precisam ser consertadas, precisam ser quebradas, para Ele fazer de novo. Não seja resistente, não. Amolece o teu coração. Ele quer te usar. Talvez você foi usado por Deus tantas vezes e hoje está estagnado, está parado. De alguma forma Ele quer, Ele deseja te usar nas mãos dele mesmo. Jesus, nós queremos ser, Pai, um vaso usado nas tuas mãos. Assim como diz a canção, se for necessário, quebra as nossas vidas e faz de novo. Assim como o Senhor fez ali, ilustrando para Jeremias, e hoje serve para nós também. Abençoa-nos, ó Pai. Nos dá a tua bênção. Vivifica os nossos corações. Deus, perdoa os nossos pecados, tira os pecados que têm atrapalhado o crescimento, a forma. Oh Deus, molda-nos conforme o teu querer, conforme a tua vontade, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo.
Aleluia. Que seja assim nas nossas vidas. Que o Senhor possa achar em nós disponibilidade. Que o Senhor possa achar em nós comprometimento de ser usado nas mãos dele mesmo. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Antes de encerrar, nós queremos ter o nosso tempo de ofertório também. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, que Ele possa ser o seu provedor em todas as coisas. Continue sendo um vaso nas mãos do oleiro. Eu sei que Ele não vai deixar faltar nada. O pão de cada dia, Ele não vai deixar faltar. Eu creio que Ele vai continuar te sustentando e te abençoando em todo o tempo. Então, aí estão as contas da igreja. Se você tem feito isso mês após mês, que Deus abençoe sua vida. Se você deseja fazer uma oferta específica, aí tem as contas da igreja, tem o Pix, tem QR Code. Vamos orar finalizando. Orar pelas ofertas, pelos dízimos e encerrar esse tempo de culto. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo de culto. Muito obrigado pelos dízimos e pelas ofertas dos teus filhos. Abençoa, Pai. Continua sendo o Deus provedor de cada uma das casas que estão me assistindo nessa hora, Pai. Sê com eles, ó Pai. Se há alguém desempregado, Senhor, que o Senhor possa abrir as portas, ó Deus. Se há empresários, ó Pai, que estão preocupados com o amanhã, que a Tua paz venha reinar no coração deles. Que o Senhor possa estar sustentando todos os autônomos, todos aqueles que precisam, Senhor Deus, de clientes de alguma forma, aqueles que não têm recursos, ó Pai, assim fixo, que a Tua bênção seja sobre eles, que o Teu cuidado seja sobre cada um deles. Muito obrigado por essa noite, que nós continuemos sendo um vaso novo nas Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.